Bom pessoal, hoje a gente vai falar do gerador fixo de espuma N223FC. Esse equipamento aqui, ele é o nosso equivalente ao gerador móvel de espuma, com a diferença que esse daqui ele não precisa do tanque e fica fixo na parede para utilização na parede. Ele tem quase as mesmas funcionalidades do gerador móvel, com algumas diferenças que a gente vai falar durante o curso aí para vocês, tá? Ele é um equipamento bastante versátil e ele é muito útil em utilização como açougues e pequenos frigoríficos, onde você não tem muito espaço para trabalhar com o gerador móvel e você precisa da geração de espuma para a limpeza do local, ok? Bom pessoal, o gerador de espuma fixo ele é formado por uma entrada de água, entrada de ar comprimido, saída de solução em espuma e entrada de produto aqui nessa parte de baixo dele. Não dá para ver por enquanto, mas depois a gente vai mostrar detalhadamente o equipamento e vocês vão poder ver a entrada de produto aqui embaixo. Bom, de cara a gente já vê uma diferença fundamental entre o gerador fixo e o gerador móvel. Qual que é? A entrada de água. No gerador fixo, a gente precisa de uma entrada de água pressurizada para o funcionamento do equipamento. Sem essa entrada de água, o equipamento não vai funcionar corretamente, tá? Por quê? Porque você precisa de água com uma certa pressão para fazer a geração da espuma. Coisa que a gente não via no gerador de espuma móvel. No gerador de espuma móvel, a gente não tinha entrada de água nele, você já colocava a água direto no tanque. O ar comprimido que está aqui em cima ele é igual para todos, tá? O ar comprimido a gente encontra ele tanto no gerador móvel como no gerador fixo, ok? E a saída de solução é feita aqui embaixo, na parte de baixo do equipamento, numa mangueira que é conectada aqui, ok? Pessoal, esse aqui é o kit de instalação do gerador fixo de espuma N223FC, ok? Vamos mostrar o que ele é composto para vocês. Primeira coisa, pescador. Aqui a gente tem o pescador que vai manter a mangueira no fundo do produto, tá? O gerador de espuma fixo, ele precisa do pescador para sua utilização correta do equipamento. Além do pescador, a gente tem a válvula de pé, ou válvula anti-retorno, que vai ser colocada dentro da bombona de produto, que vai fazer a sucção do produto. Depois, a gente tem a mangueira de 3/8, vai um pedaço de mangueira de 3/8 por onde vai passar o produto, por onde vai ser feita a sucção do produto. Temos os tips. Os tips são essas pequenas peças coloridas, são 10 peças no total, em que a gente pode ir fazendo modificação na concentração do produto que a gente está misturando a água para fazer espuma. Então, quando a gente tem um produto, está utilizando esse produto, quer mudar a concentração, a gente vai utilizar os tips. Diferentemente dos diluidores, o gerador de espuma fixo não tem a opção de colocação de parafuso para ajuste de concentração, tá? Depois dos tips a gente tem abraçadeiras plásticas que acompanham o kit de instalação, abraçadeiras metálicas de 3/4, abraçadeiras metálicas de 1 polegada. Isso daqui vai ser utilizado para prender as mangueiras no equipamento, tá? Depois a gente tem, para fixar o equipamento na parede, um conjunto de 4 parafusos e 4 buchas. Essas buchas são buchas de 8, então para furar a parede, para fixar o equipamento, vocês necessitam de uma broca de vidia de 8 na furadeira, ok? São 4 de cada. E depois disso, a gente tem o que? A gente tem a ponteira, tá? Vejam, o gerador de espuma fixo, ele não tem a utilização de lança para fazer espuma, tá? Ele não usa lança, ele usa apenas na ponta da mangueira essa pecinha aqui que a gente dá o nome de ponteira, ok?
O gerador de espuma fixo, ele não pode utilizar lança com registro de nenhuma forma, ok? Aqui, pessoal, a gente tem o equipamento, o gerador de espuma fixo N223FC desmontado, ok? Tá sem aquela tampa na parte frontal do equipamento. Então a gente consegue ver com mais detalhes todas as peças, todos os itens do equipamento, tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito dele, explicar as peças que ele tem, o que conecta em cada lugar, porque daí assim fica mais fácil da gente entender o funcionamento do equipamento. Bom, vamos começar falando da entrada de água. Aqui nesse ponto é feita a entrada de água dentro do gerador de espuma fixo, tá? A entrada de água é feita através desse espigão. Esse espigão é um espigão de meia, ok? Então você vai conectar aqui nesse espigão uma mangueira de meia. A minha sugestão, a utilização de uma mangueira de meia bastante reforçada, para evitar quebra, que ela estrague, etc. Ela não tem movimentação, mas é bom sempre a gente colocar uma mangueira bastante reforçada nesse ponto aqui, para evitar qualquer tipo de problema futuro. Essa mangueira ela deve ser presa com uma abraçadeira metálica, tá? Essa abraçadeira tem que ser bem apertada para evitar que ela solte ou que comece a aparecer algum tipo de vazamento. Depois da entrada de água, você tem um registro, tá? Um registro do tipo on-off. Na verdade é uma válvula esfera que você abre e fecha ela para passagem de água. Nessa posição ela está fechada, nessa posição ela está aberta. Então quando você abre, você vai permitir a passagem de água pelo gerador de espuma fixo. A hora que você fecha, para a entrada de água. Após a entrada de água, a gente tem uma peça que é fundamental para o gerador de espuma fixo, tá, pessoal? É essa peça aqui branca. Todo gerador de espuma fixo tem que ter essa peça. E ela é importante por quê? Porque é nessa peça que vai fazer a sucção do produto, tá? Como que chama essa peça? Essa peça aqui é o Venturi, que faz a sucção do produto à medida que a água passa por ele. Então a gente tem um fluxo da água entrando por esse ponto e saindo por esse ponto. No momento em que a água passa por dentro dele, forma-se um vácuo e ocorre a sucção do produto, ok? Então quer dizer o quê? Que você vai conectar a entrada de produto nesse ponto aqui, ó, nesse espigãozinho branco que está aqui. A entrada de produto vai ser conectada aqui através de uma mangueira de 3/8 e essa mangueira vai estar ligada ao pescador. A gente vai mostrar daqui a pouco como que faz a montagem do pescador. Conectou a mangueira de 3/8 aqui, prende ela. A minha sugestão é que também nesse ponto se prenda com uma abraçadeira metálica. Mesmo sendo entrada de produto, prender com uma abraçadeira metálica. Vai dar uma maior resistência e vai evitar a entrada de ar no sistema, ok? Essa pecinha aqui também, pessoal, além de ser o espigão, ela tem uma válvula anti-retorno, que impede, caso ocorra uma parada de água em algum ponto do gerador de espuma fixo, que a água entre por esse ponto e vá para dentro do galão do produto, ok? Então nesse ponto aqui a gente também tem uma válvula anti-retorno para dar uma maior segurança na utilização do equipamento. Já nesse ponto aqui, pessoal, a gente tem a entrada de ar comprimido. A gente precisa, para gerar espuma, ar comprimido. Sem ar comprimido a gente não consegue gerar uma espuma de qualidade. Então aqui, nesse ponto, a gente vai fazer a entrada de ar comprimido. Diferentemente do gerador de espuma móvel, onde a gente tinha entrada de ar comprimido, um espigão de 3/8, então você conectava uma mangueira preta de 3/8, os geradores de espuma fixo estão utilizando uma entrada com uma mangueira azul de 8. Então aqui a gente tem um engate rápido, onde a gente vai conectar a mangueira azul. Depois da entrada, o ar passa por esse registro, tá? Trata-se aqui do registro do tipo abre e fecha, igual aquele que a gente tinha na água, tá? Então a gente abre e fecha esse registro, essa válvula esfera, e permite a passagem de ar comprimido, ok? Importante, quando você abrir o registro da água, você tem que abrir também o registro do ar, senão você não vai ter a mistura
água, ar, produto, e você consequentemente não vai ter a formação de espuma. Então esse registro aqui, ó, tem que abrir para o funcionamento do equipamento. Terminou de utilizar o equipamento, fecha. Para evitar problemas como golpes do ar comprimido, sempre abra primeiro o registro da água para depois abrir o registro do ar, tá? Então abre da água, depois abre o ar. Bom, descendo, depois do registro, o ar passa pelo regulador de pressão. Então essa pecinha aqui, ó, que a gente tem aqui do lado, preta, tá vendo? É o regulador de pressão, em que a gente abre ele e fecha ele para jogar mais ar comprimido ou menos ar comprimido na solução, na mistura, para fazer a espuma do jeito que a gente precisa. Diferentemente, e é importante a gente salientar isso daí, tá? Diferente do gerador de espuma móvel, onde a gente tinha a regulagem da qualidade da espuma através de um T-misturador, aqui nesse equipamento, no gerador de espuma fixo, a gente tem a regulagem da qualidade de espuma através do regulador de pressão. Então a qualidade da espuma vai depender de como você trabalha a pressão aqui de ar que vai entrar dentro do gerador, tá bom? Então você vai ter que colocar o produto, colocar o ar, colocar a água e mexendo aqui até chegar no ponto que você quer de espuma. Você pode observar a pressão em bars através desse manômetro, esse pequeno reloginho que tem na frente do equipamento, tá bom? Depois do regulador de pressão, por último, a gente tem a válvula anti-retorno. Essa válvula anti-retorno é uma válvula que impede que a água, a solução que está sendo feita aqui na parte de baixo do gerador de espuma fixo, volte pela linha de ar comprimido, tá? Então essa pecinha aqui é importante, não montem, não mexam no gerador de espuma fixo sem essa pecinha. Se essa pecinha por acaso quebrar, tem que ser substituída por outra pecinha, tá? A outra válvula de retenção, a outra válvula de retorno, porque se você trabalhar sem ela, você corre o risco de mandar água e produto químico para dentro da tubulação de ar. Bom, a gente tem a entrada de água nesse ponto, a entrada de ar nesse ponto, e eles se misturam aonde, pessoal? Eles se misturam nessa peça aqui, tá? Que é a câmara de espuma. Então você vai ter água mais produto vindo deste ponto, misturando com o ar, e eles tendem a sair aqui por esse espigão de baixo, fazendo a espuma que a gente precisa, tá bom? Bom, é importante vocês observarem uma coisa. Esse espigão aqui, pessoal, ele é um espigão de 5/8, tá? Ele não é de 3/4, ele não é de meia, é de 5/8. É bom sempre que você instalar o equipamento, respeitar esse tamanho de mangueira aqui. Se você tentar colocar uma mangueira de meia aqui, você vai ter problema na qualidade da espuma. Então, tome cuidado. Uma coisa importante também que vocês têm que observar na hora da compra do equipamento é se vocês vão comprar ele com ou sem mangueira, tá? Então observe sempre na hora de falar com a nossa vendedora, falem com o seu departamento de compras na hora de decidir da compra do equipamento se ele vai com ou sem mangueira, ok? É importante aqui nesse ponto, pessoal, observar uma coisa. Na câmara de espuma é onde ocorre a mistura dos vetores, que é a pressão da água que vem desse ponto e a pressão do ar que vem por esse ponto. Quando os dois se misturam, eles vão sair por um determinado ponto. O que acontece caso você coloque a pressão de ar maior que a pressão da água? O ar vai sair por esse ponto e vai impedir que a água entre dentro da câmara de espuma. Então é muito importante a gente sempre observar o balanceamento correto entre a pressão da água e a pressão do ar. A gente recomenda a pressão da água em torno de 4 a 4,5 kg de pressão, ou de 4 a 4,5 bar. É uma pressão legal para trabalhar com gerador de espuma fixo. E o ar vai depender muito da qualidade da espuma que você precisa.
mas normalmente o manômetro vai ser regulado em torno de 2 a 3 bar. Bom, vamos falar aqui na entrada de água do gerador de espuma fixo. A gente vai ter a conexão de uma mangueira de meia. Aqui a gente vai utilizar aquela abraçadeira de 3/4 que tinha, uma das abraçadeiras de 3/4 que tinha. A gente coloca ela na mangueira e encaixa ela, a mangueira, no espigão de meia. Pessoal, essa abraçadeira metálica agora ela precisa ser apertada. E sempre quando você for apertar a abraçadeira metálica, utilize chave canhão de 6 milímetros, ok? Para não se machucar e não causar nenhum acidente. Mangueira bem apertada, está fixa. A gente vai para a próxima conexão de mangueira agora. Agora a gente vai encaixar a mangueira de ar comprimido no gerador de espuma fixo. Observe, pessoal, que o encaixe da mangueira é feito com essa mangueira azul aqui de 8, tá? É uma mangueira azul de 8, é uma mangueira que você encontra com bastante facilidade e basta você encaixar ela no engate rápido que está aqui na parte de cima do equipamento. Tome cuidado, porque muitas pessoas quando cortam uma mangueira azul de 8, mangueira pneumática, eles não deixam a ponta dela reta, como vocês estão vendo aqui agora no vídeo. Eles deixam a ponta cortada torta, com pontas, e na hora que você encaixa no engate rápido, ocorre um vazamento de ar. Então sempre deixe ela bastante reta, tá? Engata ela e pronto, está presa. Bom, agora a gente vai conectar a mangueira de saída de solução, a saída de espuma do equipamento gerador de espuma fixo, tá? Essa saída de solução, pessoal, é com mangueira de 5/8. Não pode utilizar mangueira de meia nesse ponto, tá? Muitas vezes você pode até utilizar uma mangueira de 3/4 aqui, desde que você mude esse espigão, mas o recomendado mesmo é a utilização de mangueira de 5/8, ok? Ela vai dar uma qualidade de espuma melhor para você. O trabalho da espuma vai sair melhor lá na ponta da mangueira. Isso vai ser melhor para a sua aplicação, para onde você for utilizar. Então, sempre observe esse detalhe, tá, pessoal? A mangueira aqui é de 5/8. Um detalhe que vocês têm que ver na hora da compra do equipamento é ver se vai comprar o equipamento com ou sem mangueira, tá? A gente tem essa opção aqui na NTI. Com mangueira, você compra o equipamento com a mangueira, ele já vai com a mangueira certa, do tamanho certo. Ou sem mangueira, você pode comprar a mangueira em qualquer casa de material que trabalhe com borrachas, mangueiras, etc., sem problema. Desde que você observe que a bitola dela é de 5/8. Quanto ao comprimento, pessoal, essa mangueira aqui que vai ser colocada na saída de solução de espuma do gerador de espuma fixo, ela não pode passar 15 metros. O recomendado é a utilização máxima de 15 metros. A gente costuma comentar aqui na NTI que quanto menor a mangueira, melhor é a qualidade da espuma. Então, se você usar uma mangueira aqui de 5 metros, 10 metros, a qualidade da espuma vai ser um pouco melhor. Evitem colocar mangueiras muito compridas aqui, tá? O máximo 15 metros. Bom, a colocação da mangueira vai ser feita nesse ponto aqui. Não podemos esquecer da abraçadeira metálica, que vai aqui embaixo, tá? Essa abraçadeira metálica é a abraçadeira metálica de 1 polegada. Então você vai, conecta a mangueira aqui nesse ponto. Foi até o fim com a mangueira? Não, falta um pouquinho ainda. A gente empurra mais um pouco, subiu. Pega a abraçadeira metálica, aperta ela com a chave canhão, sempre chave canhão de 6 para apertar. Aperta bem, tá, pessoal? Para evitar qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de problema. Apertou bem? Pronto. Pessoal, vamos montar o pescador antes de colocar ele lá no gerador de espuma fixo, tá bom?
Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O pescador, que é esse tubo. De um lado, ele está chanfrado com 2 furinhos. Do outro, ele está reto. Essa parte chanfrada é a parte onde a gente vai passar a mangueira de 3/8, ok? Até ela aparecer aqui nessa ponta aqui, cortada, ok? Aí aqui nessa ponta a gente vai instalar a válvula de pé, ou válvula de retorno, ok? Para instalar a válvula de pé, a gente solta essa parte branca e azul que estavam rosqueadas. Soltou? Beleza. Conecta a mangueira nessa parte azul, tá? Ela vai entrar um pouquinho mais dura mesmo. A intenção é essa, que ela entre bastante firme. E venha com a mangueira até o início da rosca. Vejam, a mangueira ela não sobrepõe totalmente a rosca, ela entra só até uma parte dessa pecinha azul. Encaixamos essa peça aqui azul novamente na válvula de retorno, rosqueamos, tá? Aqui, caso você queira utilizar um alicate para apertar, coloque o alicate nesse lado aqui, nunca desse lado, senão você pode quebrar a válvula de retorno, a válvula de pé, e vai apertando. Apertou, mangueira está bem presa, tá vendo? Não vai correr o risco de entrada de ar. Encostamos a válvula de pé no pescador e nessa ponta aqui, onde tem os 2 furinhos, a gente pega uma abraçadeira plástica, passa pelo furo, dá uma volta aqui, ok, e trava ela e depois corta o excesso. Pronto, o pescador está feito, é só a gente conectar lá no gerador de espuma fixo. Bom, então vamos conectar a mangueira de 3/8 na entrada do produto aqui, nessa parte de baixo do equipamento, tá? A abraçadeira, tá? Tem gente que gosta de colocar a abraçadeira plástica aqui, eu tenho preferência por colocação da abraçadeira metálica, dá uma maior segurança na instalação, evita qualquer tipo de problema, tá? Então você pega, encaixa a mangueira de 3/8 aqui na parte de baixo do equipamento, ok? Coloca a abraçadeira metálica na posição e com a chave canhão a gente aperta a abraçadeira metálica. Aperta bem apertado para não ter o problema de entrada de ar e ela vai ficar bem instaladinha aqui. Na instalação do N223FC, gerador de espuma fixo, uma coisa que a gente pode se valer para uma melhor aplicação da espuma é a colocação desse tubo de inox na saída de espuma da mangueira de 5/8 que a gente tinha conversado que vai ser utilizado para a aplicação da espuma. Esse tubo, a gente chama ele de ponteira, ele vai no kit de instalação, tá? E ele serve para você melhorar o desempenho da espuma no local, ok? Ele vai ajudar no espalhamento da espuma com mais facilidade. Vejam que na ponta desse tubo de inox a gente deu uma achatada para facilitar a aplicação da espuma no local e assim espalhar ela com mais facilidade, ok? Então você tem uma aplicação com maior facilidade quando você dá essa achatada. A ponteira ela não sai de fábrica com esse achatado, a gente normalmente faz isso em campo. Como eu falei anteriormente, a utilização do gerador de espuma fixo, ela exige a utilização de água pressurizada, tá? Para a utilização no equipamento. Ou seja, você não consegue trabalhar com gerador de espuma fixo se você não tiver água pressurizada a uma pressão de aproximadamente 4,5 kg força por centímetro quadrado.
Para fazer a água pressurizada nessa pressão que eu citei, é necessária a utilização de uma motobomba. Você não vai conseguir a água pressurizada com 4,5 kg força por centímetro quadrado na tubulação de água da rua, por exemplo. Então o que acontece? O gerador de espuma fixo, ele precisa, junto com ele, de uma bomba, tá? Uma bomba como essa. Essa motobomba, ela vai permitir a aplicação de uma pressão, de acordo com essa que eu falei para vocês, no valor correto no gerador de espuma fixo, e assim conseguir o melhor desempenho do mesmo, tá? Esse daqui que vocês estão vendo é o nosso kit de pressurização. Ele é formado por uma motobomba. Aqui na parte de baixo a gente tem um suporte de inox para fixação do mesmo na parede, e na parte de cima dele a gente tem o que a gente chama de pressostato, que é nada mais nada menos que uma peça que, quando detecta que a pressão subiu, desliga a motobomba, quando detecta que a pressão baixou, liga a motobomba. Automaticamente, a pessoa não precisa apertar botão nenhum. Conexões de entrada e saída de meia, tá? Então a gente trabalha na mesma medida que a entrada do gerador de espuma fixo, e a gente consegue gerar essa pressão de trabalho correta para o gerador de espuma fixo. Então toma bastante cuidado, porque em muitos locais a pressão é baixa e você vai precisar utilizar um kit de pressurização para fazer a aplicação da espuma. Nós aqui da NTI recomendamos essa motobomba. Essa motobomba é fabricada pela KSB, tem uma potência de 0,5 CVs, ok? O modelo dela é o P500. Tomem cuidado, porque nem toda motobomba de meio CV, como esta, consegue atingir essa pressão que a gente recomenda de 4,5 kg por centímetro quadrado de pressão, tá? Nem todas as motobombas conseguem. A motobomba que a gente recomenda é desse modelo da KSB, o P500. Durante a instalação do N223FC, pessoal, uma coisa que pode ser muito útil para nós, para o trabalho de calibração do equipamento, é um hidrômetro como esse que a gente está mostrando aqui. Trata-se do hidrômetro de 3/4 de 1,5 metros cúbicos por hora. Esse hidrômetro para que serve? Ele vai ser interligado na tubulação de água que vai alimentar o gerador de espuma fixo e vai nos dizer o quanto de água está passando pelo gerador, e assim a gente saber exatamente qual é a diluição que a gente tem no equipamento, tá? Então essa peça ela é muito importante para instalação do equipamento. Preciso deixar essa peça instalada depois? Não. Fez a instalação, fez a calibração, fez a regulagem, tira essa peça e volta com ela para a maleta de ferramenta, tá? Isso daqui é uma ferramenta de instalação que a gente costuma chamar dessa forma. Então é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a instalação correta do gerador de espuma fixo. Bom, agora a gente vai ver como que faz a regulagem do equipamento N223FC. Ele está instalado aqui, colocamos o hidrômetro, tá? Esse hidrômetro é colocado apenas para fazer a regulagem, ele não fica instalado no gerador. Então com esse hidrômetro a gente vai conseguir saber o quanto está passando de água, ok? E saber o quanto está sendo utilizado de água e produto na geração de espuma, tá? No N223FC a gente precisa de uma proveta de 1 litro, ou seja, de 1000 ml, para fazer a medição de quanto consumiu de produto para fazer a espuma. E assim a gente vai fazer o cálculo da diluição, se a diluição está dentro daquilo que a gente espera, se não está, então a gente vai fazer esse cálculo baseado nisso. Colocamos o produto químico. Esse produto químico tem que ser um produto químico próprio para geração de espuma. O mesmo que usa no gerador de espuma móvel. Pode ser o mesmo produto? Pode, desde que ele tenha uma boa viscosidade. Observe que esse produto
ele não é denso, ele não é pesado, ele escoa com facilidade. Por quê? Porque a sucção do produto vai depender de um ventre. E se o produto for muito viscoso, muito denso, você vai ter problema na sucção desse produto. Colocamos o pescador que nós já havíamos montado dentro da proveta, colocamos abaixo o produto químico, marcamos o quanto está gravado no hidrômetro, tá? Vemos aqui, anotamos o valor que está no hidrômetro, ok? E anotamos o valor que está na proveta. Ali marcado na proveta tem 1000 ml. Abrimos a entrada de água, vejam que o produto começou a passar por aqui, succionado pelo ventre, e abrimos o ar comprimido. Nesse momento vai estar gerando espuma. Depois de um tempo fazendo espuma, desligamos a entrada do ar e desligamos a passagem da água. E anotamos quanto que tem no hidrômetro, quanto que passou de água por ele, e também anotamos o quanto foi consumido de produto na proveta de 1000 ml, ok? Fazendo essa conta, a gente consegue descobrir de quanto que está a diluição do N223FC. Pessoal, no N223FC, o gerador de espuma fixo, você pode regular a diluição igual num diluidor N100CI, por exemplo. Caso você tenha feito a primeira diluição com a entrada de produto aqui embaixo, totalmente aberta, e você consumiu mais produto do que aquilo que você precisa, você pode utilizar os tips, o mesmo conjunto de tip que, por exemplo, você recebe no diluidor, você vai receber no gerador de espuma fixo. E você coloca os tips aqui na entrada de produto, na parte de baixo do equipamento. E assim você consegue regular a diluição da espuma no valor que você precisa, fazendo mais economia e dando um melhor desempenho na espuma. Para colocar o tip no diluidor N223FC, devemos soltar essa braçadeira, baixar ela e tirar a mangueira do produto. Uma vez tirada, pegamos o tip. Para colocar o tip, escolhemos aqui, por exemplo, o tip preto. Pegamos, encaixamos aqui no ponto onde faz a entrada do produto. Pronto, o tip está colocado. E reencaixamos a mangueira de entrada de produto. Essa mangueira de 3/8. Colocamos a braçadeira metálica aqui, volta. Apertamos a mesma e podemos fazer um novo teste de diluição. Bom pessoal, o equipamento está todo instalado, agora a gente vai começar a fazer os testes com o equipamento e fazer a verificação se a espuma está saindo adequada ou não está saindo adequada, tá bom? Nesse momento, pessoal, é importante estar segurando a mangueira de saída de produto para que não ocorra nenhum acidente no momento de utilização do equipamento. E a gente abre, a primeira coisa que a gente faz é abrir a entrada de água. O produto vai começar a ser succionado, ok? E em seguida a gente abre o ar comprimido. Verifique, a qualidade da espuma a gente vai regular através
desse regulador aqui. Então, a gente aumenta o ar ou diminui o ar. Sempre observando a qualidade que a espuma que está saindo na ponta da mangueira. Terminou de ajustar, basta apertar nesse ponto aqui e vai travar o regulador. Depois de terminar de usar, fecha o ar e fecha a água.